Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET e 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br e, claro, nas plataformas onde a TVL chega, por exemplo, no YouTube. A gente vai, daqui a pouquinho, apresentar uma entrevista que nós fizemos com a equipe da TVL lá na Escola Santos Dumont, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Ricardo Resler, para falar sobre as eleições 2018, estão quase chegando, não nesse domingo agora, no outro domingo, dia 7 de outubro, tem eleição para presidente, para governador, para senadores, deputados estaduais e federais. E o presidente do TRE esteve em Blumenau, no evento em eventos em escolas aqui na cidade. E nós fomos até lá para conversar com ele e já vamos apresentar essa entrevista, informações importantes sobre as eleições. Inclusive a TVL, no dia da eleição, dia 7 de outubro, vai fazer uma ampla cobertura com as suas equipes de reportagem. E durante a apuração, após as 5 da tarde, teremos um trabalho especial ao vivo com especialistas aqui no estúdio, a apuração, a contabilidade dos votos, os eleitos, as entrevistas, mais um trabalho que você já está acostumado a acompanhar aqui na TVL no dia da eleição, já fica o nosso convite. Mas o nosso primeiro assunto aqui no Comunidade, antes de falar de eleição, é sobre a Celesc e o consumo agora de energia elétrica, já com a chegada da primavera começa a aumentar. Aumentou já o calor, esse final de semana agora já teve bastante quente aqui em Blumenau para quem ficou na cidade e está aqui com a gente inclusive o novo gerente regional da Celesc, o João Marcos Ribeiro, que assumiu agora faz pouco tempo, né, a gerência regional da Celesc, que é a responsável pela distribuição de energia elétrica aqui em Santa Catarina. Tudo bem, gerente? Obrigado pela presença. Muito obrigado aí pelo convite, né? A gente assumiu esse cargo daí há praticamente 15 dias, esse novo desafio na nossa vida profissional. Então a gente já vem aí trabalhando na Celesc 20 anos de casa, né? Desses 20 anos, 11 na parte de projetos e construções de redes. Então agora estamos nesse novo universo aí da gerência da regional. Um desafio, estamos aí para viver o desafio dia a dia, né, Rodrigo? Já que você estava nessa área de projetos, expansão de rede, a nossa região está bem servida em relação à energia elétrica? A gente teve, antigamente, alguns apagões, né, alguns anos, que apagões ficaram até para a história, memoráveis, inclusive aqui em Santa Catarina. A nossa região está bem servida nesse sentido, João? Nós podemos falar que a região de Blumenau, que contempla a região da regional de Blumenau, ela é muito bem servida, né? A gente tem linhas de transmissão na ordem de 500 mil volts, que são linhas da malha principal do sistema elétrico, que cortam as subestações da Eletrosul, e essas subestações, elas distribuem para as subestações da Celesc de 138 e 69 mil volts. E essas nossas subestações, elas são subestações que formam um circuito em anel, ou seja, se tivermos um defeito eventual por uma trovoada ou uma vegetação na rede, a gente vai ter outra ponta de alimentação, então a gente tem chamado a nossa redundância de circuito para minimizar uma falta de grande porte, né? Porque a gente estaria envolvendo aí, não seria uma rua nem um bairro, a gente está envolvendo, por exemplo, uma cidade. Tem subestações aí que atendem cidades, que seriam na ordem de 50, 60 mil consumidores sem energia. A região de Blumenau, como toda a Celesc, ela é bem servida disso aí. A gente não tem nenhum circuito que está em limite, que tenha que ter alguma manobra de contingência. Nesse caso, não temos. A gente tem o que é o verão, que vem aí... Acaba aumentando muito o consumo. Que aumenta o consumo, o pessoal quer estar climatizado, todo mundo quer estar lá na sua casa. Ainda mais aqui em Blumenau, né? Aqui em Blumenau, Parece que toda casa, inclusive casas de madeira, a gente percebe em alguns bairros mais humildes também, o ar-condicionado não falta, né, João? É impressionante como toda casa parece que tem ar-condicionado hoje em dia. Né? Na realidade, hoje o ar-condicionado em Blumenau é um quesito básico de necessidade, né? Porque a gente pega temperaturas aí de 38, 39 graus com sensação térmica muito maior. E aí todo mundo quer fugir para o seu aconchego. E o preço dos aparelhos hoje, com a condição de parcelamento que tem, então isso daí cresce essa demanda do equipamento e, por sua vez, cresce o consumo, porque quem tem um ar-condicionado em casa vai pensar, eu quero ficar no fresquinho e depois a conta vem para a gente pagar.
Acontece que também a gente tem o problema da conta, né? A gente tem um consumo que aumenta e às vezes as pessoas têm que saber que esse consumo é diretamente proporcional ao valor que vai pagar pela conta de energia elétrica, né? Isso para a Celesc não é bom, no caso, eu me pergunto, pô, mas a Celesc fica falando para ter consumo consciente, mas vai arrecadar mais, a conta vai ser maior. Aí eu te pergunto, né, João, existe risco, né, se todo mundo não tiver consciência, deixar o ar-condicionado ligado a todo momento em casa, agora vai começar a aumentar a temperatura gradativamente, existe risco de apagões aí em Blumenau, na região, nesse sentido? Não, apagão propriamente dito, a gente não corre esse risco, tá? Como eu disse para ti, a gente tem a malha da Celesc a nível troncal, ela é uma malha bem robusta, a gente não tem limitação dela. O que pode ter, eventualmente, é um defeito ocasionado numa rua, num transformador, que estava dimensionado por uma determinada carga, aí de repente a Celesc não tem como saber que o cara vai lá e compra um ar-condicionado, liga, ó, Celesc, comprei um ar-condicionado hoje, e aí todo mundo da rua vai lá e compra o ar-condicionado. De repente chega nesse momento de verão, todo mundo liga junto. O que vai acontecer? Eventualmente pode ter uma proteção do transformador, entendendo que o consumo naquele ponto aumentou demais, e ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a sua proteção para zelar o equipamento. Vai uma equipe da Celesc que vai constatar qual foi o problema, a gente vai avaliar lá pelos nossos técnicos se o problema realmente é uma condição técnica de limite de carregamento do transformador. Se for isso, prontamente a Celesc já agenda uma manutenção ou um investimento para a substituição desse transformador ou até mesmo do cabeamento. Lógico que às vezes a gente não consegue fazer isso do dia para a noite, porque aí tu pega no universo aqui de Blumenau, que a gente tem em torno de uns 20, 30 mil transformadores aí de distribuição, então não dá de pontualmente a gente pegar e ficar trocando aleatoriamente todo o sistema. Às vezes a gente tem que, mesmo com os nossos controles de monitoramento, às vezes acontecem situações que não estavam no nosso previsto ali, e a gente toma uma ação imediata para corrigir isso daí, porque nós como Celesc não queremos que o consumidor esteja insatisfeito com a falta de energia. O que nós queremos? Consumidor com energia constantemente, full time. E para a Celesc não é bom que tenha mais consumo? Para a Celesc que tenha mais consumo é bom, só que para a Celesc é bom que tenha mais consumo numa forma linear. Para não dar problema, justamente. Não é que não dá problema, é a questão até do investimento que faz, né? A Celesc investe a rede para aquela condição de operação que existe. Então, a gente tem os chamados picos de consumo. Então, esses picos de consumo, se ele não tivesse um pico muito brusco e fosse algo linear, tu não colocaria um investimento tão alto na rede de energia elétrica para depois ter essa cobrança lá na hora da revisão tarifária. A gente tem exemplo disso daí, que é o deslocamento a questão da iluminação pública, né? Porque quando liga a iluminação pública, a gente tem um pico de consumo. Então, nesse horário que liga-se toda a iluminação pública, dá aquele pico. E, contrapartida, a gente também, nesse horário, para consumidores de grande montante de energia, a tarifa nesse horário é um pouco mais cara. Que aí o que eles fazem? Eles entram com mecanismos, com geração alternativa, que seria a geração através de motogeradores, né, de geradores de energia movido a diesel, para compensar economicamente essa entrada na energia e, por sua vez, baixar o consumo de energia na rede da Celesc naquele ponto. Então tem essas jogadas sistemáticas para a gente manter o sistema praticamente equalizado, que é o bom para a Celesc, que é o bom para o consumidor. E a gente também lembra muito importante que agora com a chegada do calor também vem as nossas famosas trovoadas, tempestades de verão. E aí o pessoal que trabalha na Celesc trabalha em dobro, às vezes 3 vezes mais, 4 vezes mais para arrumar aí os estragos das trovadas. Antes de entrar nesse assunto, até, João, te perguntar rapidamente dicas, né, para o consumidor, já para iniciar aí a primavera, quem sabe já começa o calor, né, enfim, já consumindo de forma consciente energia elétrica, ar-condicionado. O chuveiro agora nem é tanto, porque o chuveiro, né, mais o gelado, agora já começa a tirar ali do quente. Inverno quase nem teve aqui na região, na verdade, né? Mas que dicas podem ser dadas para as pessoas economizarem energia? No caso, quando for adquirir um equipamento de climatização, sempre olhar a questão do selo Procel, né? Sempre comprar equipamentos com um selo de economia de eficiência energética A, optar pelos ar-condicionado Splint, né? Que ele tem um sistema de economia de energia elétrica que é muito vantajoso. E outra coisa, né? O ser humano ele tem uma sensação térmica, né?
Eu, por exemplo, com 21 graus, eu já me sinto confortável. Ou seja, se eu pegar e ligar o ar-condicionado lá em casa em 21 graus, eu já sei que vai ter uma temperatura agradável. E quanto menor é a temperatura que tu vai requisitar no teu ar-condicionado, maior vai ser o consumo. Então, maior vai ser o consumo, maior vai ser a sua fatura no final do mês. Então, não precisa o pessoal ir lá e botar a temperatura em 16 graus, querer fazer do seu quarto uma câmara fria. Cara, vamos botar uma temperatura correta que você não vai ficar doente também. Sim. E você também não vai levar o susto no final do mês na fatura de energia. Gasta mais, então. Quanto gasta menor mais, a temperatura, porque maior existe o gasto. mais o sistema de compressão do equipamento, né? Então vai gastar mais. Eu já ouvi relatos que 23 graus é o recomendado. Se você já gosta um pouquinho mais de frio, 21. Eu prefiro ali para mim, eu sempre regulo no 21 graus para mim. Tá bom, tem gente que bota 23, 24, 18, isso. 19, depende de cada um. Então, agora 18 para baixo já é exagero. Já, né? Tem gente que vai lá, chega no verão, bota lá o ar-condicionado, 16 graus, aí pega aquele cobertor enorme de inverno, bota em cima. Cara, vai gastar mais energia sem sombra de dúvida. Vai ter surpresa na conta de luz. Vai. E já começa agora em outubro, tem aumento, né, na conta para quem é consumidor, enfim, até empresas, é normal, né? O ar-condicionado começa a ser mais exigido, né? O consumo aumenta, né? A gente diz que tem uma troca de consumo, né? Porque no inverno a gente tem o nosso chuveiro, que é um grande vilão, porque quanto mais quente, também maior o consumo. Então no inverno a gente vai lá e bota o chuveiro ao máximo, só que a gente usa o chuveiro 15 minutos. É verdade. 15, 10 minutos. O ar-condicionado a noite toda, né? O ar-condicionado a gente usa ele 8 horas seguidas. Aí as pessoas vão lá e dizem assim, mas no inverno eu uso o chuveiro que gasta muito mais energia e a minha fatura vem menor. Lógico, você usa ele 15 minutos. O ar-condicionado ele consome menos, ele consome o que é o chuveiro, consome aí na ordem de 6.000 watts, o ar-condicionado 1.200, então a gente está falando 6 vezes menos. Mas o tempo de operação do teu ar-condicionado, ele é maior, tem gente que deixa o ar-condicionado aí 12, 16 horas ligado direto em casa, né? Dia todo às vezes, né? O dia todo. Gerente, então sobre trovadas que comentasse antes, né? Vai ter de novo, é normal, faz parte aí da primavera, do verão, até a primavera vai chover mais do que o esperado aqui em Santa Catarina. Como é que a Celesc está preparada para atuar, para dar resposta, né, ágil para a comunidade, para retornar a energia elétrica? A trovoada a gente tem dois problemas que eu considero muito graves, né? Que é a questão da descarga atmosférica, que mesmo que a rede esteja protegida com dispositivos que no momento de uma descarga consiga neutralizar isso daí para evitar uma falta, a gente possui esse dispositivo, mas também a gente tem o problema dos ventos. Então, quando a gente tem o vento, é algo muito preocupante, porque o que acontece? Às vezes tem pessoas que vão lá e plantam árvores de grande porte, principalmente eucalipto, a 30, 40 metros da rede Celesc. A gente passa lá, não tem problema nenhum, porque a gente não consegue entrar dentro daquele ponto para fazer a poda da vegetação, cortar a árvore para evitar uma falha de energia no momento da trovada que vem o vendaval. O que acontece? Vem o vento, traz aquela casca do eucalipto, 40, 50 metros, cai na rede de energia e dá a falta. Sem contar as árvores que estão meio próximos e também provoca falta. Então, no momento da trovada, a gente tem o maior pico de reclamação por falta de energia. E a gente tem um efetivo, no momento da trovoada, esse efetivo se aumenta bastante, porque a gente chama pessoas que estão de folga, bota equipes de apoio, bota cá funcionários que trabalham na questão de inspeção de rede, a gente divide equipes, pega um cara que trabalha com operação e bota junto com esse outro da inspeção, que são pessoas habilitadas, mas para quê? Para formar o maior número possível de equipes, porque o que interessa para a Celesc é o voltar com energia o quanto antes. Às vezes a gente pede, por exemplo, deu uma trovada aqui, mas em Itajaí não deu. A gente pede apoio para a Regional de Itajaí, para mandar a viatura para cá, para a Regional de Jaraguá do Sul. Por que demora tanto, às vezes? As pessoas perguntam isso, né, gerente? A demora é o volume, né? A gente tem um volume depende ali... Depende do tamanho do estrago. Depende. Agora, o importante nesse momento, acho que é a prevenção, né? As pessoas cuidarem com árvores, aí, galhos, enfim, fazerem o preventivo agora para justamente minimizar os estragos com as trovadas em relação à energia, né? E com relação à vegetação, a gente tem dois fatores que são preocupantes, né? Primeiro, se a pessoa vê uma vegetação próximo da rede, o interessante é comunicar a Celesc, tem o nosso canal 0800 para fazer esse relato, e também existem pessoas que gostam da cidade completamente arborizada e não observam que se plantar árvore naquele local vai ficar muito próximo da rede e vai chegar no momento de vento,
vai faltar energia. Ou seja, aquele dali era um ponto que poderia ser eliminado. Então a gente orienta as pessoas a plantarem, quer arborizar a cidade, é interessante, a Celesc apoia a arborização, todo mundo apoia. Só que vamos plantar num local que não tem interferência com a rede de energia elétrica. Além do problema da falta, a gente tem o problema da segurança. Então são dois fatores principais com relação a isso daí. E a demora no atendimento também é por causa do volume, né? O volume é grande. Às vezes as pessoas reclamam que não conseguem entrar em contato com o nosso call center em função da trovada, mas isso aí é algo até que é normal. Imagina, tu tens um call center lá operando com N pessoas, que atende uma demanda de 10 pedidos a cada hora. De repente chega numa trovada que tu vai ter 300 pedidos por hora. E não tem como tu ter um call center trabalhando 24 horas por dia para uma trovada. Hoje a Celesc tem vários canais. Isso é importante avisar as pessoas, né, gerente? Tem um canal que você me mostrou aqui antes, que é o aplicativo, que eu particularmente não tenho no meu celular e vou baixar, vou fazer questão de baixar, que é um aplicativo. Você não precisa nem ligar no 0800, nem mandar SMS, nada. É direto na palma da mão no celular via internet, né? Isso, a gente tem um aplicativo tanto para a plataforma iOS como Android, tá? Que é o aplicativo da Celesc. Lá naquele aplicativo tem alguns serviços, segunda via, reaviso, e um dos principais serviços que a gente lá tem, que é um facilitador, é a reclamação de falta de energia. Então, naquele aplicativo você vai cadastrar a sua unidade consumidora, faltou energia na sua região, você dá 2 cliques na tela, automaticamente esse pedido já vai para o nosso centro de operação, que vai saber que na tua unidade consumidora cadastrada naquele aplicativo está sem falta de energia. Ou seja, ele vai entrar na lista de hall de atendimentos para ir alguma viatura lá fazer a inspeção da rede. E a pessoa consegue monitorar, talvez no aplicativo, se vai chegar, se vai demorar muito? Tem resposta da Celesc ali também ou não, isso não tem? Ainda não tem essa disponibilidade, porque a gente tem um despacho de atendimento, de ocorrência, que a gente não consegue prever que uma viatura vai atender uma determinada ocorrência, que ela resolva em 15 minutos, como resolve em 1h30. Vai depender do volume da ocorrência. Às vezes a gente tem uma ocorrência que diz o seguinte, ó, aqui deu um carro bateu no poste. Tá, beleza, o carro bateu no poste, chega lá, pode ser o quê? O carro bateu no poste, o poste trançou o cabo, ou pode chegar lá, tem o poste no chão com um monte de cabeamento no chão. Então o volume de serviço nesse local é maior. E essa equipe que está dando aquele apoio, ela vai para outro serviço. Então às vezes é complicado a Celesc dizer, não, teu pedido daqui a meia hora vai alguém atender. O objetivo da Celesc é atender o quanto antes, porque a gente tem indicadores, tá, que é de duração e de frequência de falta de energia, que são regulamentados pela ANEEL, que a gente tem que obedecer. Então a Celesc, quanto mais rápido atender e fazer a energia voltar, melhor para a Celesc. Só para então finalizar, o aplicativo, como é que é o nome, como é que baixa no celular? É só chegar lá na loja de aplicativo, colocar lá Celesc, ele vai estar lá disponível, você vai fazer o download dele, vai pegar a sua fatura de energia elétrica, vai botar ele lá, o número da fatura e vai cadastrar. E esse aplicativo, se você é uma pessoa que tem 4, 5, 6, 7 faturas de energia elétrica, você consegue cadastrar todas elas lá num único aplicativo. Ótimo. E ali para comunicar falta de energia é muito simples, né? Falta de energia é muito simples e a gente tem outros serviços lá disponíveis também. Uma coisa que a gente também fortalece também para os consumidores, que a gente também tem um problema que acontece, até fugindo um pouquinho do foco, é a questão do débito automático da Celesc. O débito automático, ele é um mecanismo na Celesc que funciona perfeitamente, tá? Tem gente que diz que não funciona, é que às vezes ocorre a mudança de titularidade. Quando ocorre a mudança de titularidade, aquele vínculo de débito automático com o banco é quebrado. E às vezes a pessoa não se atém que tem que refazer. Deixa de pagar a fatura. Né? Deixa de pagar a fatura. E aí ocorre aquele problema do aviso. O aplicativo alerta isso a pessoa? O aplicativo tem a opção de ver se a fatura foi paga ou não. Ficar de olho ali, né? O aplicativo nosso ali é um gerenciamento de todo o canal de comunicação e da tua fatura que tem junto à Celesc. João, obrigado pela tua participação. Beleza? Sucesso aí, né, na gerência regional. Assumiu o lugar do Varela recentemente, agora o novo gerente regional da Celesc. Um abraço, então. Muito obrigado, forte. Obrigado mais uma vez. João Marcos Ribeiro, gerente regional da Celesc, conversando com a gente nessa primeira parte aqui do Comunidade. Um rápido intervalo e já a gente volta para mostrar a entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral falando sobre as eleições 2008, especialmente aqui no nosso estado, em Santa Catarina. Até já! Necessidade
Depois pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Comunidade e agora no retorno a gente vai apresentar então a entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, o desembargador Dr. Ricardo Resler, que conversou com a gente lá na Escola Santos Dumont, quando o presidente do TRE esteve aqui em Blumenau com uma comitiva apresentando um projeto ligado aos jovens, tanto lá no Santos Dumont quanto na Escola João Wiedemann, a respeito agora das eleições e claro, nós aproveitamos a presença dele aqui para falar sobre as eleições em Santa Catarina. Vamos acompanhar a conversa que eu tive com ele lá então. Dia 7 de outubro, os brasileiros vão para as urnas mais uma vez, doutor. E qual que é a expectativa para a eleição desse ano no momento, né, de tanta dificuldade econômica, política também no país? Bem-vindo. Muito obrigado. Apesar de toda a desilusão do povo brasileiro em relação ao que está ocorrendo, existe uma expectativa muito grande em torno dessas eleições, que são as maiores eleições que o Brasil já teve. Não só pelos números que se apresentam, são 147 milhões de eleitores, numa das maiores votações eletrônicas do mundo, né? Mas sobretudo pelos desafios que ela está contemplando e está a nos desafiar, que são a questão das falsas notícias, o número reduzido do tempo de propaganda eleitoral, o financiamento público, o nosso dever de fiscalização nisso, e todas as circunstâncias que envolvem o atual momento, que é de muita exacerbação ideológica, inclusive, que pode levar a confrontamentos e muitas intolerâncias, né, que estão ocorrendo. Mas a Justiça Eleitoral está muito atenta e organizada para tudo. Esse ano, 2018, cargos importantes. O eleitor vai ter que ir às urnas para eleger. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, ordem de votação, há mudanças, né? São 2 senadores esse ano, o primeiro vai ser deputado federal e não deputado estadual, então o eleitor tem que ficar muito atento, presidente. Essa ordem de votação foi estabelecida pelo TSE, não há uma lógica nisso, foi estabelecida aleatoriamente, deve ter evidentemente algum pedido nesse sentido, mas serão 6 os candidatos a serem votados, iniciando-se pelo deputado federal e deputado estadual, né? Depois nós temos senadores, governador e presidente da República. Então são 6 votos, a tendência é demorar um pouquinho mais, né? Principalmente aqueles que vão através do dado biométrico, não vão precisar assinar mais a lista, sua digital bastará para a identificação, isso é mais uma segurança para o sistema eletrônico. Mas a tendência é essa, por isso compareça o mais cedo possível, né? Não deixem para a última hora, né? Haverão filas naturalmente, mas todos os mesários estão treinados para todas as eventualidades. Hoje esse evento aqui na Escola Santos Dumont, a gente acabou de ouvir aí o sinal da escola, a Justiça Eleitoral se aproximando da escola, tentando já desde cedo fazer com que o jovem eleitor tenha essa consciência da importância do voto, a importância da participação nas urnas, doutor. Por mais óbvio que possa parecer, né, e é lugar comum dizer, mas não há outra saída no país a não ser através da educação. Então a administração do Tribunal Regional Eleitoral compreende isso e estamos informando maciçamente o jovem eleitor para que ele perceba a importância da sua participação. Não só aquele voto facultativo de 16, 17 anos, mas também na formação do eleitor, né? Estamos trabalhando, inclusive, para que na grade curricular das escolas estaduais, municipais, se preveja essa matéria sobre política brasileira. Presidente, quem que é obrigado a votar? Obrigado a votar é todo aquele maior de 18 anos. Esse é obrigatório o voto. O facultativo é para o jovem de 16, 17 anos que se alistou até o dia 9 de maio. Aquele que não se alistou até 9 de maio não pode participar, mas poderá se alistar a partir de novembro, depois das eleições. E também é facultativo ao maior de 70 anos. Muita gente pretende não votar esse ano.
E a gente percebe na última eleição, cerca de 30% do eleitorado brasileiro não compareceu às urnas ou votou nulo e branco. E há também aquele mito, aquela polêmica de que voto nulo e branco pode anular uma eleição também, né, presidente? Exatamente, é uma grande preocupação a abstenção, né? Mas isso não resolve nada. A inércia, né, a omissão, eu diria, não resolve nada. Nós precisamos agir. É o momento do povo brasileiro utilizar o instrumento do voto, né, para fazer as mudanças que tanto almeja, tanto requer. Não adianta ficar reclamando sem agir. Agora, a questão envolvendo o voto é a segunda pergunta. Nulo e branco, né? Que tem gente que acha que pode anular uma eleição, né? E não é verdade. Não é verdade, isso é mito. Voto branco e nulo não anula a eleição. Antigamente existia essa possibilidade, né? Mas o atual sistema não permite mais essa anulação. O que, mesmo que 60% da população não vote, os 40% darão direito à eleição para alguém. Quem não escolher candidato vai deixar o outro escolher o seu próprio representante de... Exatamente, essa é uma tática, ao meu ver, muito equivocada, né? Porque isso vai dar chance de alguém se eleger. Se é o melhor ou se é o pior, isso vai de acordo com cada um. Mas o importante é eleger aquele que você acha que se ajusta à tua mensagem, à tua conduta. Aliás, eu gostaria de dizer, ao meu ver, ao ver do TRE, é muito importante que se verifique não o mensageiro, mas a mensagem. A grande oportunidade é verificar a mensagem e não o mensageiro. Confiabilidade das urnas, para a gente já encerrar aqui a nossa conversa, agradecendo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Ricardo Resler. Ela é confiável realmente? Tem candidato mesmo, né, colocando em xeque, né, em dúvida a confiabilidade do nosso sistema brasileiro das urnas, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, os ministros lá do Supremo têm falado da confiabilidade das urnas, presidente. A confiabilidade é total, né? Eu tenho 31 anos de magistratura, vou para 32. Eu estou absolutamente convicto que eu estou trabalhando numa missão cívica absolutamente confiável, né? Isso eu posso afiançar a todo o povo catarinense. E digo mais, é curioso notar que aqueles que reclamam, né, não vão reclamar se vencerem, né, mas vão reclamar se perderem. Quer dizer, são 22 anos de atuação do sistema eletrônico do Brasil. Não houve uma impugnação à urna, uma representação que pudesse comprovar a existência de alguma fraude nesses 22 anos. É um trabalho de muita credibilidade. Para a gente fechar, qual que é a previsão de divulgação do resultado no domingo de eleição? Nós presumimos, né, dentro de uma normalidade, concluir os trabalhos no máximo 3 horas, 2h30, 3 horas, aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Dr. Ricardo Resler, que conversou com a gente lá na Escola Santos Dumont sobre as eleições aqui em Santa Catarina. E eu repito que a TVL vai fazer uma cobertura muito interessante para você, telespectador, no domingo de eleição, dia 7 de outubro, a partir das 5 da tarde, especialmente, vamos estar ao vivo aqui no estúdio apresentando a apuração da eleição, a contabilidade dos votos, os eleitos, os resultados, a expectativa, os comentários dos especialistas aqui no estúdio também, as entrevistas feitas pelas nossas equipes ao longo da semana. No domingo de eleição nós vamos apresentar aqui também, então você é nosso convidado para no domingo de eleição ficar com a sua televisão, a sua internet, sintonizados aqui na TV Legislativa de Blumenau, tanto na TV a cabo quanto no site da Câmara de Vereadores. O TVL Comunidade vai terminando aqui, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.